Now we have a presentation of the following panel, Humanities, Sociological Knowledge, and Citizen Science in Health. In this panel, we talk about the citizen science is a vital vehicle for democratizing science and promoting the goal of universal and equitable access to scientific data and information. And we have the opportunity to delve into the intersection between the humanities, the sociological knowledge, and citizen science in health, exploring how these realms intertwine to foster a comprehensive understanding of health and well-being. We will explore how public engagement, particularly through citizen science, drives forward health research and practice by involving everyday people in scientific inquiry and enhancing community in quality of life process. Now we have the presentation of Montserrat Lassat Potija. Is a researcher at the Meteorological Hazard Analysis team within the meteorology section of the University of Barcelona. With a background in biology specialized in citizen science. Her work focused on understanding the social impact of natural hazards, floods, and compound events. She is participating in citizen science European projects, and the title of the communication is Empowering Communities, I Change and the Flood Up Initiative, Education and Citizen Science for Climate Resilience. I remember an important information that is possible to participate online with questions being sent by chat. And in the final, we select one or two questions for the discussion. Now, Mons, you have the talk, and you can speak about your work. Thank you for your participation in this event. Thank you, Helder. Bom dia, obrigado por me convidar para esta conferencia. I will make my presentation in Spanish because I think that is the best form to communicate my ideas. And then I share my screen. Okay, you are seeing well, and you are Yes. no? Okay, perfect. Mi presentación, la idea de mi presentación, perdón, con este título es reflexionar y compartir con ustedes el papel de la ciencia ciudadana en la mejora de la resiliencia y en el empoderamiento de las comunidades frente a los retos que nos supone el cambio climático. Para ello, el recorrido que haré a lo largo de la presentación es utilizando dos proyectos, Flood Up y Change. Quiero hacer un recorrido por este papel, hacer un análisis de este papel. Ante todo, presentarme, tal como decía Helder, soy investigadora del Grupo de Análisis de Situaciones Meteorológicas Adversas de la Facultad de Física, miembro del Instituto de Recerca del Agua de la Universidad de Barcelona. Si quieren saber más de nosotros, tenemos un blog, Gamariesgos, wordpress.com, y hemos desarrollado algunas webs educativas, como la agora.v.edu que muestro aquí. Para empezar, me planteé tomar como retos la zona más próxima a donde trabajamos, que es la área metropolitana de Barcelona, que creo que los retos que tenemos son universales, son muy exportables a otras zonas del planeta, ¿no? La zona del área metropolitana de Barcelona está formada por la ciudad de Barcelona, más 36 comunidades, hay municipios alrededor de la misma, está aquí localizada, que veis en el mapa, donde se sitúa.
Y es una zona con municipios densamente poblados, con también un reto que supone el turismo, la actividad turística. Uno de los fenómenos que más afectan al área metropolitana de Barcelona son las inundaciones. De media se calcula que se pueden producir unas 3 eventos al año, de media. Y como ven en el mapa azul de la derecha, la zona más oscura es donde se han registrado más eventos durante un periodo, y Barcelona es una de las zonas que acumulan más eventos. También aquí podemos ver en tonos rosados los impactos económicos, un indicador de los impactos económicos que producen estos eventos. Y también vemos cómo la zona de Barcelona es una de las más afectadas. Algo similar podemos observar aquí en el mapa de Cataluña, en el que eh, pueden ver el número de eventos por municipio, número de eventos de inundaciones por municipio, donde la zona costera, la zona litoral es la zona más afectada. Porque esto también se debe a que son zonas donde se concentran una gran parte de la población y donde se concentra una actividad económica importante. Otro de los fenómenos a los que nos enfrentamos son la isla de calor Urban Heat Island, la isla de calor urbana, que es el fenómeno porque en el centro de la ciudad, este es un mapa en el que pueden ver en rojo y en gris las zonas más asfaltadas, más urbanizadas del área metropolitana de Barcelona. En el centro de una ciudad la temperatura es más elevada que en la periferia. Como ven aquí, puede llegar a ser de unos 3 grados más alta. Este fenómeno en la época que se producen olas de calor puede ser un problema para la población que vive en el centro de la ciudad, ya que tendrá unas temperaturas nocturnas más elevadas y un mayor riesgo para la salud. Como ven en esta curva, a medida que incrementa la temperatura de verano, incrementa el riesgo de mortalidad. Y estos fenómenos no tienen un impacto igual en toda la población, igual que no tienen mismo impacto en todos los países, porque debido a las diferencias no solo en el territorio, no solo en las cuestiones geográficas y físicas del territorio y del fenómeno en sí, sino también a la situación económica y social de la población, al contexto socioeconómico. Así, en este mapa de Barcelona, ahora es Barcelona, vemos en colores los ingresos económicos por familias, y en lo que podemos ver que hay zonas más claras, que son las zonas que tienen menores ingresos. Una de esas zonas, por ejemplo, es el Raval, la zona antigua de la ciudad, que es además en la que se producen más problemas por inundaciones y por calor. Además, estos fenómenos van a tener un mayor impacto, por ejemplo, porque puede ser que las viviendas, algunas de ellas sean más pequeñas o estén menos ventiladas. Así que sabemos que el impacto del cambio climático va a aumentar, va a hacer que se aumenten los episodios de lluvias extremas y de olas de calor, que estos eventos van a tener unas diferentes consecuencias socioeconómicas asociadas a las desigualdades sociales, que van a causar daños y pueden llegar a causar conflictos. Todo ello muy relacionado con aspectos de justicia climática. También, y muy idóneo en este congreso en el que se abordan aspectos de salud, es que estos fenómenos tienen impactos en la salud, no solo la salud física, tanto a nivel de epidemias o que aumenta el riesgo de enfermar, sino también salud mental, ya que se asocian situaciones de estrés, preocupaciones asociadas a esta posibilidad de que se produzca un evento, o el fenómeno de la ecoansiedad, un fenómeno que cada vez es más presente en jóvenes, en generaciones jóvenes. Por tanto, es necesario que nos adaptemos, es necesario que mejoremos nuestra resiliencia, entendiendo como tal aquella capacidad que tiene un sistema, una comunidad, de recuperarse de una perturbación de una forma rápida y eficaz.
Es decir, aquí como ven en este gráfico hay una parte roja donde estaríamos ahora, en el que gestionamos los desastres y nos queremos dirigir hacia una parte, hacia esta parte más verde, en la que ya gestionamos otros aspectos como la prevención con los desastres, para pasar de una reacción reactiva, una respuesta reactiva a un desastre, a pasar a una respuesta proactiva y positiva para convivir mejor con estas incertidumbres y con estos riesgos y con este impacto del cambio climático. Para ello es muy importante crear un sistema de información, informar a la población y por tanto la información es básica. También es importante tener en cuenta en este sistema, en este cambio, la presencia cada vez más importante del concepto de One Health, que se relaciona con la salud en los diferentes sistemas y que tiene mucha relación con estos desastres. Así, para convivir con el cambio climático y con los impactos derivados del mismo, y para poder cumplir con el Pacto Verde Europeo, necesitamos realizar o continuar, si ya lo hemos iniciado, un proceso de transformación que incluya la mitigación y la adaptación al mismo tiempo. Y este proceso es muy difícil, es necesario que se lleve a cabo con el compromiso social que incluya un cambio de hábitos tanto individuales, hábitos comunitarios, también hábitos institucionales. Entonces, ¿cómo llega a este cambio, ¿no? La ciencia ciudadana puede ser una respuesta a este reto. Pensamos que la educación nos permite tener a ciudadanos informados y concienciados, y la participación nos lleva a tener ciudadanos comprometidos, ¿no? La sinergia de ambas nos va a llevar a tener una mayor capacidad, que la población tengamos una mayor capacidad de convivir con los riesgos naturales y ser capaces de tomar mejores decisiones. Como mejor informados estamos, tomamos decisiones más responsables, ¿no? Además, aquí tenéis muestras de diferentes, de la web educativa y de diferentes proyectos de ciencia ciudadana, de los que luego volveré. Y las dos cuestiones clave que pensé y que me han orientado para preparar esta presentación, y pienso que son el centro de la misma, es si nos preguntamos si la ciencia ciudadana es útil para la transformación de la sociedad hacia una sociedad más resiliente, más saludable y con mejor bienestar, y si la ciencia ciudadana es útil para la investigación científica. Para empezar, es importante definirla. La ciencia ciudadana es, seguramente muchos ya conocéis esta forma de hacer ciencia. Simplemente puntualizar el que es el concepto. Es el trabajo hecho voluntariamente por ciudadanos, es aquella investigación desarrollada parcial o totalmente por voluntarios, por ciudadanos. Estos participan de una manera significativa y consciente. Si queréis, este libro es una publicación interesante sobre ciencia ciudadana, está en abierto, y aquí en este capítulo es un capítulo dedicado a la definición de la ciencia ciudadana. También es importante, el objetivo de la ciencia ciudadana, que es involucrar al público en la investigación, acercar la ciencia a la sociedad, pero también incrementar los datos, incrementar las investigaciones en ciencia, disponer de más información para nuestras investigaciones o para las investigaciones de diferentes campos, y muy importante generar nuevas cuestiones cuando exponemos las investigaciones a la ciudadanía. La ciudadanía interrelaciona e interactúa y las mira y nos hace mirarlas desde diferentes puntos de vista, y esto nos enriquece y nos hace plantearnos nuevas preguntas que de otra manera quizás no se nos habrían ocurrido. De niveles de ciencia ciudadana, los participantes pueden participar a un nivel muy bajo como sensores
o aumentando su nivel de involucración hasta pues actuando también, interpretando esos datos que han recogido, o bien también un nivel más elevado, como sería la participación en diferentes, en más de una fase del proceso de investigación, en definir la hipótesis y en recopilar los datos, por ejemplo, o ya en un nivel muy extremo en el que los ciudadanos, los organizadores, los promotores ya participan en todas las fases del proceso y los investigadores actúan, tienen un rol más de facilitadores. También me resultó interesante remarcar la interdisciplinariedad que implica la ciencia ciudadana, porque es muy difícil realizar un proyecto que se limite a un campo de conocimiento, porque cuando estás haciendo una campaña de ciencia ciudadana, por ejemplo, en nuestro caso sobre lluvias o inundaciones, es inevitable que hablemos también de arquitectura, de urbanismo, de cómo se puede preparar las ciudades mejor para estos riesgos, de tecnología, de alerta temprana. Por tanto, es la gran riqueza de la ciencia ciudadana es este romper con la segmentación del conocimiento. En meteorología también no quería dejar de explicar cómo tiene una larga trayectoria y como algunos de los primeros personas relevantes y que nosotros decimos que hacían ciencia ciudadana, pues era esta persona, el doctor Salvá, era un médico que tuvo interés en el siglo XVIII en investigar la relación entre el tiempo y la salud. Y por ello empezó a tomar medidas de temperatura y de diferentes meteoros desde el terrado de su casa cada día. Y esto, gracias a él, tenemos una serie de datos muy importantes, pero ya también nos indica cómo es importante la relación entre la meteorología y la salud. Por otro, también tenemos otras imágenes antiguas este sería el caso de una zona rural en la que se instalaron diferentes zonas rurales, estaciones eh, meteorológicas manuales, frecuentemente en colegios, y en los que, como veis aquí, los estudiantes y el profesor anotaban en una libreta las observaciones, se las enviaban vía correo postal, o también aquí en este caso serían libretas en las que anotaban las observaciones los excursionistas. La tecnología ha permitido que actualmente dispongamos de sensores mucho más sofisticados, incluso que las personas en su propia casa puedan tener una estación meteorológica como estas de las imágenes más sofisticadas, que vayamos a tomar medidas, un ciudadano de manera voluntaria tenga la tecnología para poder tomar medidas, por ejemplo, en este caso, temperatura del mar. Y también ha permitido establecer redes de estaciones, ¿no? En este caso, Meteoclimatic es una red de estaciones meteorológicas de personas aficionadas en la que comparten los datos. Y también muy importante, como así en introducción, el rol que tiene una ciudad para fomentar su ciencia ciudadana. En el caso de Barcelona, la Oficina de Ciencia Ciudadana, que está impulsada por el ayuntamiento, es importante porque nos permite un lugar de reunión de los proyectos de ciencia ciudadana en el que podemos establecer sinergias, colaboraciones o compartir nuestras preocupaciones. Y cómo estos proyectos de ciencia ciudadana pueden ayudar a la transición verde, usando, primero hablando de la aplicación de FluidUp, una aplicación que desarrollamos para recopilar observaciones de fenómenos meteorológicos adversos, de inundaciones, de diferentes riesgos naturales, especialmente relacionados con la meteorología. Cuando la desarrollamos, nuestra intención era incrementar la sensibilización y la conciencia de la ciudadanía en cuanto a los riesgos naturales a los que están expuestos. De hecho, a través de un simple registro, los usuarios de la aplicación, tanto sean de Android o de iOS, es una aplicación gratuita, pueden subir observaciones
geolocalizadas y pueden compartirlas, que luego todos los usuarios podrán ver en un mapa. También pueden ver diferentes recursos sobre ciencia, sobre meteorología, sobre cambio climático, y pueden participar de manera anónima a través de la web de FloodUp en el mapa. También se permite esa participación. Actualmente ha sido asimilada por en el proyecto de Change, la utilizamos como una de las herramientas de participación. La estrategia con la que nace esta herramienta es que a través de una observación individual que es compartida a una red, esta información enriquece la comunidad y hace que se incremente la resiliencia de una zona, de una comunidad, porque todos pueden consultar y ver qué está pasando a su alrededor. También nos hace que la persona usuaria, en cuanto que hace una observación y la comparte, en aquel momento está tomando el conocimiento y está también aprendiendo mientras lo hace. Aquí veis en verde los procesos que son activos, que requieren una acción, y en blanco son otros procesos que se realizan a través de la app, que son más pasivos, como son leer las guías. Entonces, en el proyecto de Change, que os he mencionado antes, es un proyecto que está muy vinculado con la transición al Pacto Verde Europeo. Es un proyecto europeo H2020 que dura 36 meses, en el que participan 12 países. Como el principal objetivo del proyecto Change es aumentar la conciencia de los impactos del cambio climático y de los extremos, y el empoderamiento ciudadano a través de la colección de datos, de la recolección de datos con sensores y aplicaciones como las que acabo de mostrar. También es importante en este proyecto que comprenda, a través de estos datos, que se comprenda el impacto de las elecciones individuales, de los comportamientos individuales y colectivos, tanto en estilo de vida, en consumo, y qué consecuencias tienen para el medio ambiente. Y ahora, una de las herramientas del proyecto, y que también las herramientas que mostraré ahora son exportables a todo tipo de proyectos de ciencia ciudadana, es los Living Labs. Los Living Labs son espacios de experimentación en el que se reúnen agentes de diferentes sectores para poner en común una problemática y buscar una solución, con la involucración de agentes de diferentes sectores, como pueden ser empresas, institutos de investigación, actores de la administración, ciudadanos o escuelas. Se consigue que todos puedan dar su punto de vista y poder encontrar una solución que sea satisfactoria para todos los sectores. La idea en el proyecto de Change es que se han creado 8 Living Labs en diferentes partes de donde opera el proyecto. Uno de los Living Labs es el Barcelona Living Lab on Stream Events, el que hemos impulsado desde nuestro grupo. Lo que se basa es centrado en los extremos hidrometeorológicos y en la mejora de la resiliencia frente al cambio climático. Por eso le llamamos Barcelona Living Lab on Stream Events. Otra herramienta interesante son los sensores que se utilizan en el proyecto de Change. Son sensores low cost destinados al uso de los participantes en el proyecto. Aquí os muestra un Meteo Tracker, que es una estación meteorológica que se puede colocar en un coche o en una bicicleta y que toma medidas de temperatura y humedad a lo largo de un recorrido. Esto nos permite identificar la temperatura que hacen diferentes
zonas de la ciudad y lo podemos ver en una plataforma. Otro de los sensores son estaciones que miden la contaminación del aire, que también, para la que también hay una plataforma en la que se pueden consultar los datos. Y un tercer sensor que se utiliza es una estación meteorológica que medirá pues, temperatura, lluvia y otros datos meteorológicos. Además de los sensores propiamente dichos, hay otras herramientas para llegar a la ciudadanía y hacer llegar hacer y promover este diálogo que buscamos con la participación ciudadana. Y me gusta porque una presentación anterior incluía también este tipo de materiales educativos. Aquí en este caso es una maqueta en la cual cuando llueve baja el agua por la montaña y las ciudades, tal como hayan decidido construirlas, pueden resultar afectadas. Y se experimenta con intensidad de lluvia y con diferentes tipos de terreno. Aquí tenemos otro juego, el juego de eChange, en el cual los ciudadanos han de tomar decisiones relacionadas con la movilidad y el impacto que tiene las decisiones en la contaminación del aire y en la calidad de vida de las ciudades. Otra vía para llegar a los ciudadanos interesantes son los talleres con ciudadanos, como pueden ser talleres realizados con vecinos de un barrio concreto o talleres realizados con vecinos de unos diferentes municipios, como en este caso que se hizo en la zona de los Pirineos. El objetivo de estos talleres es compartir y recopilar la información de que disponen, especialmente la gente que lleva más años viviendo en el barrio, en cuanto a eventos que les haya podido afectar y en cuanto a medidas de adaptación que utilizan, costumbres que tienen para adaptarse a estos fenómenos adversos y también aquellos puntos del barrio o aquellas zonas del barrio que no son adecuadas y que cuando hay un evento son un problema. Otra de las actividades de ciencia ciudadana que se realizan con la población son campañas after event, después de un evento, como en este caso la de Floda Francolí, en la que se realizó en una comarca que fue severamente afectada por inundaciones el 2019. Y lo que hicimos fue, a través de cuestionarios y la aplicación y otros canales, recopilar información de los efectos de estas inundaciones. Al acabar la campaña fuimos a presentar los resultados porque es muy importante en la ciencia ciudadana dar un feedback. Lo más interesante para la investigación es que conseguimos información que nos permite recopilar y reconstruir el episodio con mucho detalle y también entender y comprender la respuesta de la ciudadanía respecto a las alertas o a la respuesta social de cómo les puede afectar. Y también muy importante en relación con los talleres con ciudadanía después de un evento es que ese aprendizaje que se extrae del taller luego se ha devuelto a la ciudadanía para que extraigamos todos los aprendizajes que podamos aplicar en situaciones futuras para hacer aquel cambio que he mostrado al principio de una convivencia con los desastres más positiva, con los riesgos más positiva. Con escuelas también es importante realizar proyectos para acercar esta forma de hacer ciencia a las escuelas. Son procesos más guiados en los cuales los alumnos exploran el barrio y realizan encuestas. Y es una magnífica oportunidad para que haya un intercambio intergeneracional entre vecinos del barrio y los jóvenes estudiantes que en muchas ocasiones no conocen el barrio. Al acabar, siempre promovemos que haya una presentación, un póster o alguna acción que devuelva, que ayude o que se aporte para su comunidad, para la comunidad que rodea al centro escolar,
dando el conocimiento que han aprendido durante el proyecto. Dentro de Change trabajamos con una red de escuelas interconectadas, una red de escuelas de la Fundación Jesuitas, en la cual en cada escuela pues, hemos instalado una estación meteorológica y un sensor de contaminación. Esto es una oportunidad para las escuelas para llevar el cambio climático, el tema el debate del cambio climático al aula, tanto sea desde la perspectiva de la asignatura de matemáticas, pero también en clases de debate y en talleres de reflexión que pueda realizar la escuela. Creemos que poder tocar los datos, poder verlos, puede facilitar tomar conciencia de los problemas ambientales y de cómo solucionarlos. Así, siguiendo con la línea de esta presentación, de si es una buena forma, he querido hacer el ejercicio de comparar todas estas herramientas, qué nos aportan y básicamente qué nos aportan y qué barreras nos pueden suponer. Es esencial que todo esto, la ciencia ciudadana, se traduzca en un empoderamiento de la ciudadanía, que es muy importante. Una ciudadanía empoderada va a ser mucho mejor capaz de responder a los fenómenos, a los riesgos. En cuestiones de herramientas tecnológicas como la aplicación de móvil o las encuestas o el uso de redes sociales, es importante como negativo es que tienen una dificultad de mantenimiento importante y que el factor humano no está del todo presente. Y eso es importante porque las personas necesitan ser escuchadas. Por tanto, a veces vamos a poder recopilar más información de una manera más eficaz porque podemos hacer una gran cobertura geográfica, podemos despertar la memoria histórica, ahorra problemas de organización quizás, pero tenemos este punto de complicidad que se consigue con los talleres presenciales, en los cuales al hacer una actividad cara a cara, un diálogo cara a cara, podemos aumentar esta complicidad, como decía, y despertar la memoria histórica y también mejorar la resiliencia comunitaria, porque cuando uno de los asistentes comparte su preocupación, los otros también ven que no son solos, no están solos y pueden compartir, y también fortalece la red social de los barrios y es importantísimo eso. Asimismo, las actividades que hacemos en Festas de la Ciencia, que son actividades muy informales en los cuales los visitantes vienen de manera espontánea, son una magnífica oportunidad para promover el proyecto, para darlo a conocer y para diseminarlo, aunque la información que nos proporciona pues, será más dispersa. Con estudiantes es una gran oportunidad, como dije antes, para promover la ciencia en los jóvenes, para conocer su percepción de aspectos ambientales. El reto es que el valor científico es más complejo, hay que invertir mucho más esfuerzo para que esas actividades tengan un retorno científico. Volvemos a la pregunta inicial, ¿es la ciencia ciudadana útil para la transformación de la sociedad hacia una sociedad más resiliente, más saludable y con mayor bienestar? Pensamos que la ciencia ciudadana producirá un mejor bienestar porque hace que la sociedad de los individuos se comuniquen entre ellos, compartan las experiencias, se aprendan unos de otros y se fortalezcan las redes sociales también más saludable porque nos dan herramientas para convivir de forma más saludable con los riesgos, con los retos ambientales y más resiliente. Y si es útil para la investigación científica, pensamos que con un esfuerzo y con una inversión sí es útil para la investigación científica. No obstante, sí que esta pregunta la dejo abierta para que cada uno se busque su respuesta, busque la respuesta que le resulte más adecuada, porque es en esta respuesta en la que encontraremos el punto el empuje
para iniciar proyectos de ciencia ciudadana, teniendo muy claro para qué lo hacemos, qué queremos conseguir y qué usos científicos y qué aplicaciones científicas queremos conseguir. Así, para finalizar, eh, como les he explicado, hay problemas complejos que necesitan unas soluciones complejas. Eso es un gran reto y requiere la participación del mayor eh, conjunto de agentes y de los diferentes sectores, con estructuras como los Living Labs. La ciencia ciudadana empodera a los ciudadanos porque se consideran escuchados, se ven, se consideran vistos y son considerados. Es importante porque muchas veces a través de la ciencia ciudadana tenemos la oportunidad de dar la voz a sectores que de otra manera no la tendrían. Pero sí que es importante que el proyecto bien diseñado sea coherente y tenga un proceso de validación para poder incluir los resultados de esa participación en la investigación científica. Pienso que como investigadores hemos de ser honestos con esos procesos, no hemos de utilizar a la ciudadanía sino que hemos de informarles, hemos de darles el feedback y el agradecimiento por su participación, pero sobre todo no crear falsas esperanzas de lo que puede producir este tipo de procesos. Para cambiar los comportamientos que mencioné al principio, es importante el compromiso, es necesario el compromiso individual y colectivo, y el conocimiento y la investigación son una importante herramienta. También es importante cómo la ciencia ciudadana está relacionada y remarcar que esta ciencia ciudadana trabaja para el bienestar comunitario y ha de estar muy alineada con las necesidades de la comunidad. Aprovecho las conclusiones para invitarles a participar en FLUDAP y conocer mejor el proyecto Change. Y no olvidar, a ver si lo pronuncio bien, tenemos de tener esperanza, refiriéndonos a que no hemos de perder la esperanza, no hemos de perder la fuerza positiva, porque es la única forma que podemos enfocar los retos a los que nos enfrentamos. Y muito obrigado por la vuestra atención y un placer, a pleasure to share with you this knowledge. Okay. Thank you, Montse. Voy. Thank you. Thank you Sí, for your ahora dejo. Thank you for your presentation. We have some questions about your presentation, very interesting, but in the hand of another colleague, we can make the questions, okay? Now we have the speaker two, Cynthia Ludere. Cynthia is a researcher at the Center of Communication and Society Studies at the University of Minho. As a member of various communication and science groups, research interests is linked to the intersection of communication, consumption, memory, and science, particularly in the context of food consumption and sustainability. The title of your presentation is The Proliferation of 8 Billion SIPs and Bytes from a Citizen Science Perspective. Thank you, Cynthia, for your interest in this Congress and for your presentation, okay? I think you can share. Yeah. I didn't find my microphone. Okay, it's good. Is it okay? No, not yet? Yes, it's okay. Is it full? Yeah. No, it's not. Okay. So I talk in Portuguese, I'm sorry, but I feel more comfortable to explain what I need and what I want. But I'd like to thank a lot for our organization, to Rui, to Elder, because I feel so well in this seminar, because we don't speak three languages here. We only speak one. Bom, já fiz meus agradecimentos e eu sou da área da semiótica
E, na verdade, a semiótica, ela está na frente da comunicação. E eu trago para nós um pouco algumas provocações com base nos signos que nós temos em torno do tema que é proposto nesse bloco do seminário. Bom, então, eu acho que já falei algumas palavras, vamos seguir. Temos aqui, então, uma situação de bastante preocupação no mundo, e temos 3 números, porque vocês logo vão entender porque eu escolhi esses anos. Em 1985, nós tínhamos aí praticamente quase metade da população que temos hoje, comparado com os mais de 8 bilhões de pessoas no nosso planeta. E é algo que tem realmente sido difícil lidar com essa questão por uma série de questões. E no sentido da alimentação, isso acaba movendo vários atores preocupados com vários problemas, inclusive da questão climática e entre outros. Um tema interessante para pensarmos a partir deste ano é que a Índia, e não mais a China, tornou-se a grande representação numérica. É a maior população que temos atualmente no mundo. E aí, eu convido vocês, por 10 segundos, a pensarem na Índia. Ou seja, quais são as representações, quais são as imagens, qual é o nosso imaginário da Índia. Creio que talvez alguns já tenham lá ido, outros não. Estão amparados nas imagens, nas reportagens, em tudo que vemos, nesse país, que é o 7º maior em termos de território do mundo, e já ocupa quase 1,5 milhão de bilhões de pessoas. E a gente fica a imaginar o que passa nesse país, que está a ser o mais populoso do mundo. Uma médica com muita consideração na área de cardiologia do Brasil, a Ludmila Rajar, ela trouxe uma reportagem recente num noticiário bastante fama, dizendo que ela aprendeu muito com a saúde na Índia. Disse ela que essa viagem, entre aspas, a um mundo em transformação, mudou seu modo de pensar. E que é possível, sim, fazer mais e mudar a vida das pessoas. Dentro do imaginário que temos sobre a Índia, é uma questão que nos deixa um pouco inquietos. E ela conclui que é tempo de utilizarmos a empatia, a ideação, a educação, a pesquisa e a inteligência artificial para criarmos um modelo colaborativo de resolução de vida para as pessoas. E eu friso aí que a primeira palavra que ela expôs é empatia. E a empatia, enquanto a última palavra exposta é a inteligência artificial. Quando nós procedemos às análises dos discursos, as palavras, as mensagens, essa sequência é um tanto quanto importante, porque devemos pensar qual é a que pesa mais ou a que deve pesar mais. Quando pensamos em saúde, como pensamos em países como a Índia, ou queria convidá-los agora a refletir sobre esse outro continente, não país, mas a África, que também segue no nosso imaginário uma série de representações desse país, desse continente, que é bem interessante até pensar na apresentação que fez a colega Luciana um pouco antes, que houve uma intervenção muito infeliz do senhor dizer que o jardim é a Europa, não é? Por quê? Porque realmente esses imaginários tomam conta das nossas representações, dos nossos pensamentos, das nossas memórias, das nossas inquietações.
Imagino que já devam ter pensado um pouco do que é África e convido-os a lembrar de algo. Por que lá naquele início eu falei em 1985? Em 1985 foi quando foi lançada a música Sherry Song, do Michael Jackson e do Lionel Richie. E não vou aqui eu me pôr a cantar, eu até tinha separado alguma coisa para vocês terem essa ideia, mas não vamos tomar esse tempo. Creio que todos sabem a música. Na internet, no YouTube, nós vemos crianças de várias idades, da pré-escola, todos os níveis a cantar a música, a fazer gestinho, fazer coraçãozinho, pôr mãozinha no coração e etc e tal. Então, a partir desse dispositivo é que eu venho provocá-los e convidá-los a seguir comigo algumas reflexões. Pensemos também no nosso apoio do Google Trends. O Google Trends, ele aponta quando algumas questões são mais levantadas no mundo virtual. E no Google Trends, quando a gente coloca essa música, nós percebemos que além de 1985 o Google ainda não estava no ar, né? Ele começa só de 2004 para frente, essa ferramenta. Mas em 1985, creio que realmente foi um sucesso absurdo, isso inteiro. Teve um outro momento, que foi 2010, em que essa música foi ao top. Não sei se vocês estão curiosos, já revelo por quê. 2010, tivemos problema no Haiti. Aí a música realmente levanta novamente todas as suas questões, todos os seus versos, em função, em apoio ao Haiti. É interessante que tivemos vários outros momentos históricos e de catástrofes. E agora mesmo vivemos uma no Brasil bastante complicada. E a música não foi tão em voga, mas ela subiu agora, recentemente, em 2024. O que aconteceu? Essa música foi tomada, né, pelo espetáculo midiático, mais especificamente pela Netflix, que elaborou um documentário expondo toda a contextualização desses atores que construíram essa música e todo o seu repertório. Fica aí quem tiver curiosidade de ver. Mas seguindo nesse mesmo tom dessa música, vamos pensar: we are the world. Somos ou não somos? E essa imagem veio muito a calhar quando eu encontrei. Bom, somos a representação do planeta, em termos de quantidade de água dos nossos corpos e do nosso planeta. E o mais importante que eu queria que vocês prestassem atenção, em termos semióticos, é que essa imagem ela traz um solo, né, um solo fértil, uma grama verde, bonita, e temos a representação desse corpo humano com água do peito para baixo. E era nisso que eu gostaria de provocá-los. Porque muitas vezes os intelectuais estão mais preocupados do pescoço para cima. A mente, as questões, e nos esquecemos que o corpo é um todo, o planeta é um todo, e como disse a colega Luciana anteriormente, né, todas essas relações são bastante importantes. E eu vou contar algo que foi a minha grande inspiração para esse momento. Estava eu num restaurante, como tenho estado, e é normal dos nossos dias, a vida apressada, e causa muita estranheza quando alguém, um garçom, né, uma pessoa que nos serve, e o que vai beber? E eu já faz um bocadinho de tempo, eu respondo: um copo d'água da torneira. A pessoa me olha com certa estranheza, afinal a bebida já está incluída.
comecei a perceber que essa minha intervenção começou a ser uma marca que chamava a atenção das pessoas que me atendiam. Quando eu falava um copo de água da torneira, muitas vezes as pessoas falavam, já lembrei de você. Opa, então essa ação não é muito comum, né? Porque chamou atenção, foi algo diferenciado. E se chama atenção de algo quando tem esse diferença. E também isso nós ouvimos no encontro de ontem, que foram também maravilhosas palestras. Aqui nós temos a representação de um restaurante, por exemplo, que oferece a maior variedade de águas minerais do mundo. E dentro da minha vivência com a alimentação, que veio lá dos chefes de cozinha, dos melhores restaurantes do mundo, depois atravessei e explorei os supermercados, que foi, sinceramente, um dos momentos mais angustiantes de todo o processo da minha pesquisa, porque não é nada fácil ver esse mundo dos supermercados e o domínio que eles têm na nossa sociedade. Cheguei a outro universo que está muito próximo do campo, das hortas, e na nossa ilustríssima primeira apresentação que nós tivemos nessa manhã. Mas, enfim, e a água passa por tudo isso. Mas não é só a água que bebemos. Nós temos outros orifícios nos corpos, nos nossos corpos, e que muitas vezes isso torna asco, não é tocado, não é falado, não é dito. Por quê? Isso faz parte, devemos olhar, devemos ter atenção, inclusive pensando na nossa saúde. São campanhas que estão sendo agregadas dia a dia. Que a gente come, a comida sai, né? Sai de várias maneiras. Não só por um orifício, mas pelos poros. Nós temos as nossas sensibilidades. O tato, por exemplo, que é o maior do nosso sentido, está em todos os cantos do nosso corpo. E o tato é tão pouco explorado muitas vezes. O olfato, tão valorizado no período da Covid, né, que veio à tona a importância do olfato, e muitas vezes nós não percebemos. E às vezes, os nossos restos também cheiram. E fomos educados a perceber isso como algo ruim, mas não é bem assim, né? Eu fui agraciada num encontro muito recente com este mimo. Um caderno escrito de notas com essa chamada na capa. Não preciso dizer o quanto isso me deixou feliz, e também é óbvio que era um encontro que se tratava de sustentabilidade de ambiente. Dificilmente encontraríamos um mimo como esse em outra situação, provavelmente. Só que tratar deste tema do cocô, não é? Muitas vezes é visto desde a mitologia, né? Ontem também tivemos o prazer de ouvir um pouco da mitologia do Asclépios. São sombras, a saúde, o discurso da saúde tomou um certo furor na nossa sociedade, e é um pouco preocupante, né? Quando pomos algo para comer, eu sempre refiro muito a cenoura. Eu brinco que a cenoura, muitas vezes, é um plástico laranja. E é muito fácil perceber essa situação. E por que isso ocorre? Porque o modo como essa cenoura foi produzida foi diferente. Se nós temos um solo como deve ser, composto com micro-organismos como deve ser, conhecermos esse solo, tudo que está ali envolvido, tem outra característica de um produto que está sendo feito numa água super controlada por máquinas, e nem tomate, nem cenoura vai ter gosto do quê? E aí eu acho que nós vamos nos aproximando, não da empatia, mas da inteligência artificial. Será que comemos por osmose? É só por aí que devemos pensar? Só por nutrientes? Tem muito mais por trás da alimentação. Temos que pensar na emoção quando comemos, nas memórias quando comemos, no prazer, no outro. A dieta mediterrânea, cada vez mais posta em causa, expõe todas essas questões, inclusive
dentre os 10 pontos da dieta mediterrânea, se levanta a questão da água. É a água que devemos beber, não aquelas várias composições que somos abduzidos nos corredores dos supermercados a escolher um daqueles pacotes. Mas quem somos nós? E vamos entrar um pouquinho no entendimento muito superficial da teoria da semiótica da cultura, que é uma das minhas preferidas, porque, sob meu ponto de vista, não desrespeitando Charles Peirce, que é a filosofia pura que traz uma série de questões no sentido da semiótica, mas na semiótica da cultura do russo Yuri Lotman, nós conseguimos perceber outras situações dentro da própria questão do antropoceno, dentro da ecossemiótica, dentro da biosemiótica, e de nós como representantes micros de um mundo tão grande, né? Nós somos mônadas, ou seja, somos realmente algo muito simbólico, muito pontual. Dentro, se nós, em termos de semiótica, podemos até pensar também no Barthes, que fala dos pincers, né? Então, somos mesmo, quando abrimos a tela, a gente percebe que somos formiguinhas, se não menos que isso, dependendo da situação que comparamos. E somos essas criaturas, né, nós nos movemos dentro de uma cultura, dentro de um sistema muito maior, que é subjetivo, não é? E que somos um texto, como diz o Lotman. Na verdade, ele traz a questão do texto não como uma questão literária, mas somos textos da cultura, né? Assim como parte da cultura, como muitos objetos são e como expõem as suas representações, se comunicam, somos signos que representam essa situação e estamos locados em semiosferas distintas. A semiosfera que eu me encontro agora, por exemplo, é um escritório dentro da minha casa, dentro da Póvoa de Varzim, que tem um environment diferente do meu colega Helder, por exemplo, ou de outros que estão na mesa principal do evento. Então, dentro dessa semiosfera, estamos lá, nós inseridos, prontos a agir de que maneira? E continuamos a música. Who make a brighter day? Como? Não é? Como que nós podemos fazer esses dias, como podemos, como mônadas, fazer a diferença? Apertando a descarga, né? O autoclima, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso sem pensar, assim como comemos a cenoura de plástico, laranja, sem pensar. Então, temos que voltar um pouco atrás e refletir sobre essas pequenas ações, porque elas vão se refletindo num todo, porque faz parte da nossa movência. Nós simbolizamos mônadas e nós expressamos significados dentro de um todo, seja no nosso microcosmos ou no maior. A própria United Nations criou, por exemplo, o dia do toilet paper, né? E isso foi bastante cogitado na época. Por quê? Porque precisamos parar e pensar que todos passam por isso todos os dias, não é? E quando a gente pensa lá naquele início, qual a população que temos hoje? Todas as nossas ações estão voltadas para um todo. Não vai só para o nosso reservatório de água, isso vai para algo mais. E o importante, se pensarmos, como a própria Nações Unidas nos sugere, que somos pequenos beija-flores, pequenas aves, né? Mas também nós temos que pensar no outro lado, que 14% da população mundial não tem as questões básicas do saneamento. Então, são todas essas ações que vão nos inquietando. E
quando nós nos movemos dentro das nossas semiosferas, sejam elas quais forem, que têm as suas dinâmicas próprias, nós praticamos semioses, ou seja, nós conectamos os signos, nós movemos ações. E essa semiose, essas trocas, essas mobilidades, é justamente a essência da semiótica, ou seja, quando nós estudamos a semiótica, a representação que os signos ocupam em cada semiosfera, em cada espacialidade, são nossos objetos para nós observarmos isso. E eles estão, às vezes, na ponta dos nossos olhos, dos nossos narizes, e nós não percebemos. Porque são ações que praticamos, muitas vezes, sem perceber o significado que aquilo. E tudo isso tem um mecanismo dessas ações, porque as nossas ações rezam reações. As nossas ações podem estimular, podem fazer as outras pessoas ou nós mesmos percebermos signos que até então não nos mobilizávamos até aquele momento. Isso permite dividirmos ideias, como aqui fazemos, que podem persuadir em vários sentidos. Por isso, por exemplo, mexer na terra, que é uma das representações, um dos objetos, se podemos, uma das representações da natureza mais ricas. Quantos e quantos seres vivos não temos numa pequena parte da terra? Né? E não precisamos, muitas vezes, irmos uma lente basta, um olho mais atento, né? Um olhar mais atento a isso, vamos ali perceber o que está ali, naquele pedacinho de terra, e qual a função daquilo. Aquele pedacinho de terra faz semioses, provoca semiose, né? Quer ser a lagarta ou um pulgão, está fazendo semiose, está movendo a planta, está movendo a terra e vai efetivar numa plantação de algum determinado tipo, ou não, vai dar resultado ou não, enfim. São esses micro detalhes que nós muitas vezes não colocamos olhos. Mas there's a choice we are making. Voltando à canção. Cabe a nós percebermos que semiosfera nós fazemos parte, ou em que semiosfera queremos fazer parte, ou em que semiosfera nós gostaríamos que fosse construída para que nós fizéssemos parte, né? Pode ser essa sétima maravilha, oitava, nona de uma divulgação de umas férias. Ou aqui, onde nós podemos interagir com mais pessoas, pensando que cada pessoa também tem toda uma representação e troca e potenciais imensos, né, de semioses. Ou ir ao campo, às montanhas, perceber quanto essas montanhas cada dia tem menos neve. Estive agora na Islândia há pouco tempo e me diziam, olha, aqui era neve o ano inteiro e não é mais, né? A Venezuela foi agora anunciada como o primeiro país da América Latina onde já se vê montanhas que não mais há neve, né? Foi uma notícia nada boa. Essas semiosferas, sejam elas quais forem, estaremos vivendo, e se estamos vivendo, todos nós, independente da condição, quer estejamos na Índia, quer estejamos na África, na América Latina, ou no jardim da Europa, fazendo voz ao cidadão que Luciana nos trouxe, todos precisamos de água para sobreviver. Não há como. E essa água, ela precisa sair. Nosso organismo, tudo entra e tudo sai, seja lá por onde. Como disse, pelos poros também.
E toda essa metamorfose está dentro da nossa mente. E vão se construindo memórias em torno dessas experiências, dessas vivências, dentro dessas semiosferas. E nessas semioses que vamos criando, que vamos presenciando, que vamos vendo. As memórias são fatais dentro de qualquer semiosfera. Elas fazem parte de nós próprios. E aí vai depender que memórias são essas que estamos a construir. Essas nossas memórias, muitas vezes, podem estar vinculadas a uma água dessa garrafa que eu recusei de beber no restaurante. Ou seja, será que recusamos aquela água que já está incluída no menu cada vez que lavamos? Uma garrafinha de plástico a mais, que vai para onde? E pensarmos que essa situação dessa água também está vinculada à falta da água. E também está vinculado, podemos ler aqui, semioticamente, que nós não estamos mais a beber água, nós já estamos a ingerir o plástico dessas garrafas de água. Então, são pequenas ações de semióticas que a gente pode perceber. We are saving our own lives. Cíntia? Mais do que uma afirmação, é uma questão. E aí basta buscarmos os nossos pares. Just you and me. Eu sou muito fã, sem querer ser piega, sou muito fã da Shiva. Eu não podia deixar de homenageá-la nessa oportunidade desse encontro tão importante. Muito obrigada. Muito obrigado, Cíntia. Passaríamos então à parte das questões, que é a parte que também nos traz aqui neste evento. Temos, portanto, neste momento aqui duas questões, tendo em conta que as intervenções foram realizadas em espanhol e em castelhano e em português, se calhar faria as questões em português. Uma primeira para a Montse, que nos questionam aqui o facto de termos a participação dos cidadãos como um elemento importante no tratamento das alterações climáticas, da perda de biodiversidade, tal como tratamos, e de outras questões também ambientais, tal como tratamos as doenças nos seres humanos, com aplicações pessoais e sensores móveis individuais para a saúde do planeta. Poderia ser esta uma forma mais eficaz de promover a ação pessoal pró-ambiental? Sabe-se que a mudança dos comportamentos é uma das principais dificuldades da transição climática. Pode em alguns minutos, tecer alguns comentários sobre esta questão que aqui foi colocada, Montse? Sí, gracias. Thank you, Cynthia, for your presentation. ¿Continúo en castellano o queréis que siga en inglés? Pode ser em castelhano. ¿Entendéis? Perfecto. Sí, el cambio de comportamientos es la gran dificultad que tenemos. También es verdad que aquello que conocemos lo amamos y aquello que amamos lo protegemos. Y para llegar a este conocimiento, los sensores, esas herramientas, les permiten a las personas ver que eso es real, que se puede tocar, que esos datos son reales. Por un lado, incrementamos este conocimiento que les acompañará para querer más su entorno y para quererlo proteger más. Por otro lado, combatimos ese posible negacionismo que aparece a veces para no tener que cambiar comportamientos, para no tener que renunciar a nuestros estilos de vida, pues los que son perjudiciales, evidentemente. No lo hacemos todo mal, ¿eh? Entonces, yo creo que sí. Creo firmemente que la ciencia ciudadana, que estos sensores nos han de llevar a un compromiso mayor. Siempre partiendo de la base que no todo lo estamos haciendo mal, que hacemos cosas bien y que hemos de
consolidar aquello que hacemos bien y mejorar aquello que hacemos mal, porque si no, negativo no se avanza. ¿Sí? ¿Contesté? Sim. Muito obrigado, Montserrat, pela questão que nos respondeu. Temos aqui outro comentário que parabeniza as duas apresentações, pela forma interessante como as duas foram exploradas, e tem aqui duas questões para a Cíntia, se assim for possível. A primeira, qual é a relação que estabelece com o que aqui nos apresentou sobre a semiótica relativamente às questões da ciência cidadã? Qual é a ponte que estabelece entre o que aqui nos apresenta hoje e esta questão que nos trazia a debate da ciência cidadã? E quando refere "there is a choice we are making", onde fica o peso da estrutura da qual nós, humanos e não humanos, fazemos parte. É certo que temos uma agência, nem todos da mesma forma, mas a verdade é que há uma estrutura que acaba por condicioná-la. Por isso, perguntam-nos aqui se talvez não será ingênuo considerar unicamente a agência e não a estrutura também. Pronto, eram estas duas questões. Respondo às que foram mais... à que lhes convier melhor, está bem? Olha, veja bem, realmente se pensarmos sempre que a culpa é do outro, o mesmo e o outro é a estrutura, ficaremos atados, sem estímulo, para nos movermos. Realmente há outros dentro da comunicação. Trabalhamos muito, o mesmo e o outro é o diferente. E muitas vezes o outro quer algo que nós não queremos. Penso eu que nós temos alguns suportes muito importantes atualmente na mão, alguns documentos, Farm to Fork, por exemplo, que foi uma grande evolução, também agora o novo plano voltado para a questão dos solos. As coisas vão acontecendo. E, assim, os poderes públicos, vejo aqui, no nosso caso, em termos de Portugal, muitas vezes estão aqui do nosso lado, está na Câmara, está na freguesia. E podemos lá bater mão, né, no presidente de Câmara, ou que seja quem seja, e ir movendo, as ações vão sendo movidas, somos mônadas, mas com potencialidades, né? E hoje temos as mídias sociais também que podem ser movidas. Ainda que exista esse poder, exista essa dureza, existam os interesses, que nem o próprio Farm to Fork, infelizmente, nós estamos voltando para trás de uma série de que parecíamos ter conquistado alguns espaços e o glifosato voltou a estar aí, continuou 10 anos no nosso ar. Mas isso não impede de nós nos movermos, mostrar que existem outros agentes. Eu acho que a própria Shiva é um bom exemplo. Isso vai sendo contaminado, a transformação está... Eu acho que não vê quem não quer, que a transformação está aí. Nós temos um outro sistema que não se tocou, que se chama capitalismo. Enquanto alguém não chegar e falar, tem esse outro modelo para deixar as pessoas um pouquinho mais calmas em relação a isso, temos que lidar com isso. Então, eu trocaria ideias com a colega Luciana, rapidamente, que expôs sobre os projetos que ela trouxe. Eu, particularmente, tenho trabalhado com uma horta de uma cidade aqui no norte, e a vejo como uma representação heterotópica, ou seja, nós temos naquela horta específica uma situação diferenciada do todo, mas é um começo. Se não começarmos, as coisas não andam, não é? Nós não... Temos que andar. A heterotopia hoje é uma horta, mas ela pode ser ampliada e ser levada no contexto da urbanização. E a gente vê isso nos exemplos, quer de Barcelona, quer no Brasil, são vários exemplos, e as coisas vão acontecer. E
eu acho que é lento e não podemos cruzar os braços. Isso é o que eu vejo. Como estrangeira que vim para Portugal, ainda que tenha nacionalidade, toda aquela questão não deixa, a língua denuncia e pode facilitar, como pode também fechar algumas portas. Mas eu vejo essa possibilidade ainda com todas essas dificuldades e temos que ir de mão em mão. O poder público está aí, os poderes maiores estão aí, e se nós fizermos um bolo e um ovo por podre, estraga todo o bolo, não é? Quimicamente falando, nós podemos fazer a diferença e usando várias metáforas. Muito obrigado. Não sei se eu respondi. Eu tinha apenas mais duas questões e se não houver depois podemos fechar o debate da nossa sessão, uma para a Montes e outra para a Cíntia, completando o raciocínio de que estava a falar agora entretanto. Montes, falou-nos há bocado da questão das pessoas alimentarem a aplicação diretamente portanto, as pessoas contribuem diretamente para a aplicação que está em marcha no âmbito do projeto FloodUp, certo? De que modo é que conseguem fazer a triagem dos dados que são realmente importantes e daqueles que não são importantes? Isso se verifica nesta componente de ciência cidadã, não é? Que se veicula um pouco dentro desta linha do uso das novas tecnologias, que muitas das vezes não é de contacto direto com as pessoas, não é? De que forma é que se tem verificado que esses resultados que só têm com o uso dessas aplicações são de facto demonstrativas da realidade? Ou seja, qual é a experiência que tem entre os dados que são fidedignos e aqueles que não são? Se têm verificado que às vezes existe alguma dificuldade em selecionar aquilo que é realmente importante. E depois, para a Montes, eu também tinha, para a Cíntia, perdão, também tinha uma questão, porque falou agora, e eu gostaria de ouvir falar um pouco mais, da questão das hortas, da horta que tem acompanhado. De que forma é que essa experiência que tem tido se relaciona com a questão da ciência cidadã? Que era outra questão que tínhamos aqui por parte do painel, e eu acho que pode ser interessante para debatermos aqui também, dentro desta linha da atuação que estamos nesta sessão. Está bem? Se calhar podemos começar pela Monte. Confesso que gostei das duas apresentações muito, mas gostaria apenas de terminar com estas indicações que creio que são importantes também para nós refletirmos sobre aquilo que são os resultados. Comienzo. Gracias por las preguntas, son muy relevantes. Los datos que recibimos a través de la aplicación, como todos los datos que recibimos de los participantes, son sometidos a un proceso de validación. La validación en ciencia ciudadana es clave para garantizar la calidad de los datos y para poderlos aplicar luego en investigaciones. La clave de la ciencia ciudadana es que tenemos, no es lo mismo un sensor de una estación de contaminación del aire oficial que un sensor de una estación low cost. Pero si tenemos 50 sensores low cost, podemos tener una idea aproximada bastante fidedigna de la variable que estamos midiendo, más además que lo estamos comparando con la estación oficial. De hecho, todos los instrumentos que usamos les sometemos a un proceso de validación comparando el dato que da el sensor con el dato oficial para ver si es de calidad. Las fotografías de la aplicación es igual, o las observaciones. Siempre hay que mirar que esa observación sea correcta y corregirla en caso que no lo sea. Entonces es la clave del asunto, es donde la ciencia ciudadana requiere una dedicación a que esos datos sean realmente
seguros y contrastados. Sobre la tecnología, sí que es cierto que esos avances tecnológicos nos permiten hacer estos procesos. Es muy importante siempre equilibrar. Y como por ejemplo con la aplicación conseguimos un contacto humano, entonces por teléfono, por correo electrónico, incluso visitas. A veces los usuarios nos llaman. No tengo problema en que tengan el teléfono para conversar y hacemos conversaciones interesantes sobre su experiencia o sobre lo que han ido aprendiendo y son los colaboradores e colaboradoras más fieles. Sí, sí. Muito obrigado. Acho que essa perspectiva é importante porque às vezes pode não ficar claro que a ciência cidadã necessita de facto da validação, porque Sí, sí, sí. é de facto aqui importante e para as pessoas que não trabalham nesta área muitas das vezes podem não ter essa ideia de que a transposição daquilo que é a ciência para as comunidades e daquilo que vem da comunidade para a ciência é de facto necessário um processo de triagem. Sí, te agradezco, Helder, la pregunta para que yo haya podido hacer este apunte. Sim. Cíntia. Então, a ciência cidadã está extremamente latente numa horta urbana. Primeiro, porque essa horta específica, eu falo de Famalicão, temos 2 hectares com mais de 200 talhões, sendo que 70% da população dessa horta é o pessoal sênior, grande parte é reformado. Então, estando ali, primeiro, o impacto de ter alguém do ambiente acadêmico dentro dessa espacialidade já é uma presença muito significativa para essa população, que tem todo um repertório, muitos deles da época ainda da ditadura, inclusive. O mais valioso, além disso, dessa interação, que é riquíssima, é recuperar as histórias orais desses indivíduos e trazer as memórias desses indivíduos e perceber que as memórias dessas pessoas não estão só focadas num passado, também estão vinculadas a um futuro, porque ali também há todo um espaço de experiências que também é tratado. Então, essa relação é uma simbiose, né, fantástica, que engrandece de todos os lados, porque os 3 lados, na verdade, porque não temos só a academia, temos o setor público e temos os próprios cidadãos. Então, une esses 3 agentes de uma forma que espalha para os demais, porque aquilo sai daquele núcleo para levar para outros, porque você leva aquelas experiências para fora, de uma série de formas, e também gera aquele exercício que a médica brasileira disse, logo na sua colocação no seu texto, a geração da empatia, que é fundamental entre a academia e a população. Essa empatia tem que existir, e a Torre de Marfim tem que ser derrubada, porque senão não vamos à frente. O tripé que se levanta no Brasil é extremamente relevante para que haja essa reunião da ciência, da sala de aula e das práticas, né? Temos que dar para a sociedade, estar perto da sociedade, ouvir a sociedade, perceber o que eles têm a nos dizer. E a horta oportuniza toda essa interação e valoriza esses agentes. Muito obrigado. Damos então por terminada a sessão, portanto era previsto que terminássemos à 1, temos agora espaço para o almoço até às 2h30 e da parte da tarde teremos apresentações em torno da educação transdisciplinar de humanidades em ambiente, saúde e bem-estar e convido a todos a que estejam presentes neste simpósio que está a decorrer com bastante interesse, com comunicações diversas e é disso também que se faz o trabalho que se pretende aqui apresentar. Muito obrigado, damos então por terminada a sessão.